empreendedor brasileiro. O nosso assunto agora é declaração anual do MEI. Vamos conversar com o Rodrigo Dias Rosa, que é consultor do Sebrae. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Já começo te perguntando, há muita confusão ainda sobre declaração anual do MEI e imposto de renda pessoa física? E já acrescento, o MEI está obrigado a declarar imposto de renda pessoa física? Então, é uma confusão muito grande que a gente acaba existindo referente a isso. Então, primeiro a gente precisa entender que existe um princípio da contabilidade chamado princípio da entidade, que quer dizer que as contas da pessoa física ficam na pessoa física e as contas da pessoa jurídica ficam na pessoa jurídica. Então, a declaração de imposto de renda é a declaração de imposto da pessoa física, é o que a pessoa recebeu. Já a declaração anual do MEI, essa declaração é sobre o seu CNPJ, então você não pode misturar as contas em si. E com relação a se a pessoa física ela tem a obrigatoriedade de fazer a sua declaração só pelo fato de ser MEI, não. Só o fato de ser MEI não quer dizer que precisa fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Só que para isso precisa verificar os outros casos de obrigatoriedade. Então, um dos exemplos que eu gosto muito de dizer é que se existia a mistura patrimonial, ou seja, essa confusão entre o dinheiro da pessoa jurídica e o dinheiro da pessoa física, provavelmente, se esse valor que foi tirado do MEI foi acima de R$ 28.559,70, aí sim vai ser um rendimento tributável lá na declaração de imposto de renda da pessoa física e, neste caso, entra no caso de obrigatoriedade. Bom, uma dúvida muito comum é o que é de fato essa declaração anual do MEI e para que servem esses dados? A declaração anual do MEI é uma declaração onde você tem que dar a informação do ano todo qual foi o seu faturamento. Então, quando você abre o MEI, existe um documento que é preenchido de forma manual mesmo, então existe um modelo onde você vai colocando o seu faturamento, para que no final do ano, então agora no ano seguinte, você vai declarar quanto você teve de faturamento do ano todo. Até porque o MEI ele tem essa obrigatoriedade de mandar essa declaração e o faturamento máximo do MEI é 81 mil. Então é uma forma de controlar também o faturamento que o MEI aconteceu, né, com ele no ano anterior. Há ainda muita dúvida sobre como é que é feito o cálculo do valor que deve ser informado? Então, essa é uma dúvida muito corriqueira, vamos dizer assim, mas eu gosto sempre de dizer o seguinte: qual o valor que eu tenho que declarar? O valor que você ganhou. O problema é que existe muita gente que tem a informalidade e acaba não informando os valores. E aí acaba caindo na famosa malha fina, porque eu digo que não tive faturamento e vendi no cartão de crédito. O cartão de crédito mandou a informação para a Receita Federal quanto houve o seu faturamento. É muito comum, então, cair malha fina por conta desses escorregões. Às vezes não é nem proposital, mas por falta de informação mesmo. Isso mesmo, é muito comum. E outro problema sério que acontece no dia a dia do MEI é que ele abre o MEI, ele tem o seu CNPJ e vai no banco e faz a maquineta do cartão de crédito no CPF dele. Então quem está faturando não é o MEI, é a pessoa física. E aí todos os benefícios do MEI ele acaba perdendo. Quem tem MEI há menos de um ano, deve declarar? Sim, deve declarar, e agora tem que ter um cuidado muito grande, porque o faturamento não é 81 mil, porque ele vai ser proporcional à quantidade de meses. Então, se ele estourar esse valor de faturamento, então existe a questão de desenquadramento do MEI. Agora, quem no meio desse período, durante um ano, de repente ele não está mais como MEI, também é proporcional? Se ele não está mais como MEI, vai ser proporcional ao período que ele esteve como MEI, entendeu? E assim, eu fechei o MEI e eu vou fazer o que agora? Eu preciso declarar se até 31 de dezembro existia a condição de MEI, você vai sim fazer sua declaração agora, porque tudo que a gente está fazendo agora é referente ao que aconteceu até 31 de dezembro do ano passado. Bom, aproveitando esse gancho dos erros, quais são os erros mais comuns que o MEI pode cometer na hora de fazer a declaração anual? O primeiro e o campeão, né, justamente não informar o que realmente ganhou. Então esse é um erro muito comum e que a conta vem depois, porque existe uma fiscalização por parte do Estado, por parte do município, por parte da Receita Federal e que acaba desenquadrando. Já vi casos aí de multas altíssimas com relação ao MEI por falta de declaração em si. Outra situação que pode acontecer é que
se eu não faço essa declaração, que é muito comum e às vezes o pessoal não faz, você tem multa de atraso dessa declaração. Então você fica penalizado, fora que o próprio MEI ele não vai ter suas certidões. Então não pode licitar, não pode vender para órgão público, tudo isso então, por questões de não cumprir a obrigação acessória. Bom, e se não entregar ou entregar fora do prazo, o que acontece? O MEI pode perder os benefícios? Na verdade, pelo fato de não declarar, não necessariamente ele perde o benefício. Um dos motivos que ele perde o benefício é se ele fica em atraso. Porque se ele fica em atraso com os pagamentos mensais, né, que é o famoso DAS, que alguns chamam de boleto do MEI, né, o carnezinho do MEI, ele começa a perder um dos benefícios. Mas só o fato de não declarar, a não ser que ele fique 2 anos sem declarar, 2 anos consecutivos, aí ele vai considerar, a empresa vai ficar como inapta e aí pode sim perder a condição de MEI. MEI que estava inadimplente, que conseguiu resolver a situação, como é que faz essa declaração? Ele vai fazer a declaração, ele acessa o portal do MEI, né? Agora, bem lembrado, quero lembrar muito que é o portal do MEI, o gov.br, porque tem o portal.com, e esse portal, quando você acessa, você acaba sendo cobrado para fazer a declaração, que é totalmente de graça no gov.br. Bem lembrado. Né? Então, aí é um alerta para todos, né? Então, ele acessa e ele vai dizer realmente qual foi o faturamento dele, porque o objetivo dessa declaração é saber qual foi o seu faturamento e também saber se nesse momento você teve afastamento ou não, né, por parte de um auxílio-doença, um auxílio-maternidade, nesse sentido. Bom, para orientar quem está nos acompanhando agora, quais são as suas orientações e os prazos em que essas declarações devem ser entregues? Então, o primeiro passo é pega a sua relação de faturamento, né, o que aconteceu cada mês, né, eu sei que dependendo da pessoa isso vai ser o mais difícil encontrar, né, os valores, para poder não ter nenhum problema, porque se você vendeu no famoso Pix, que é a moda agora, a Receita Federal sabe que entrou aquele dinheiro. Então, como é que eu digo que não recebi esse valor e está lá dizendo que teve? Então, faz um mapeamento disso, através dos seus extratos bancários, para dizer o seu faturamento. Com relação ao prazo, tem que ter cuidado, porque o prazo, antes o prazo era 31 de maio, foi prorrogado agora para 30 de junho. Né? Então, 30 de junho é o prazo da declaração do MEI. Já agora, dia 31 de maio, é o prazo da declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, vamos deixar aqui bem claro. Imposto de renda da pessoa física, 31 de maio. Declaração do MEI, 30 de junho. E principalmente ficar atento para separar as contas pessoa física e pessoa jurídica, senão embola meio de campo todo. Isso, e até tem uma situação bem interessante que eu gosto de dizer o seguinte, se eu não misturo, se eu tenho uma contabilidade sendo feita separada, MEI não tem obrigatoriedade de ter contabilidade, tudo bem, mas olha que coisa interessante, se eu tenho uma contabilidade e eu pego aquele dinheiro que está lá no MEI, está na conta do MEI, e eu consigo provar que eu tive lucro, eu tiro todo esse dinheiro do MEI, jogo na minha pessoa física e não pago R$1 de imposto. Porque distribuição de lucro para a pessoa física vindo da pessoa jurídica não paga zero de imposto. 0 de imposto de renda, 0 de INSS. Já quando eu misturo, aí eu vou cair no imposto de renda. Rodrigo, obrigada pelas orientações. Eu que agradeço. No próximo bloco do Bons Negócios tem muito mais informação para você. Não sai daí.